Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez um módulo relativo a motores de indução, ok? Estamos num momento interessantíssimo desses nossos trabalhos, tendo em vista o desenvolvimento de algumas estratégias de abordagem da máquina que nos levam a concluir que chegou o momento da gente tomar uma decisão importante, do tipo, sabemos que o motor de indução possui um grande problema, que é exatamente o seu baixo conjugado de partida. Tá? Sabemos a causa desse problema, o péssimo fator de potência do circuito elétrico do rotor nesse instante, tá? Que acaba influenciando o torque via ângulo de carga, via ângulo de fator de potência do circuito elétrico do rotor. Isso é fato. Tá? Percebemos como é importante lidar com a equação conjugada, com a equação multivariável, de maneira criteriosa, de uma maneira um pouco mais holística, verificando a influência de uma grandeza sobre outra, tá? Ou sobre outras grandezas, para verificar qual delas vai ter um efeito mais significativo no conjugado, naquele momento, naquela condição em particular, e fizemos essa análise, inclusive, realimentados pela curva conjugada de velocidade do motor de indução, uma curva média, tá certo? Pois muito bem, chegou um momento em que não podemos mais fugir desta questão, uma vez que, quando nós vamos afora, quando vamos à linha de montagem, a chão de fábrica, encontramos muitos, mas muitos motores de indução superdimensionados, tá certo? Quer dizer, podemos, de certa forma, até imaginar o porquê disso. O motor, numa condição de regime permanente, operando com velocidade nominal, frequências e tensões nominais, daria conta perfeitamente de demandar aquela carga, de partir daquela carga, de trabalhar com aquela carga. Mas, em função do alto coeficiente de atrito estático no instante de partida, aquele motor, por uma razão vinculada ao seu conjugado mais baixo, não consegue partir carregado. Tá? Então, o que a gente encontra muito? Um superdimensionamento. Vou dar um exemplo aqui genérico. Às vezes eu tenho uma carga, um processo em que você bate o olho e percebe que aquele conjugado, aquele processo, aquela instalação solicitaria um motor de aproximadamente, digamos, 50 cavalos. Você vê o motor é de 100, é de 125, 150, por que isso? Muito provavelmente, é claro que não é sempre por causa disso, mas a maioria das vezes eu diria de cada 10 motores de indução que eu tenho prestado assistência na minha vida profissional atualmente, 7 em média estão superdimensionados. Talvez não sejam todas por esta razão, mas a maioria de fato é exatamente por isso. Né? Quando se testou o motor de potência condizente, ele não conseguiu partir com carga. O que se quis então? Literalmente a gente radicalizou, aumentou a potência do motor, deixou que o motor partisse com uma carga que para ele é uma carga até pequena, mas que no momento de partida ele estaria sofrendo em função do fator de potência baixo, e depois que o motor acelerou, o que a gente faz com esse excesso de potência, né, disponível do motor? Porque se a carga solicita 50 cavalos em regime permanente, o que o motor de 100 cavalos fará com esse excesso? A resposta é reduzir o fator de potência do motor, reduzir o fator de potência da planta, vem multa via anel na fatura de energia elétrica ao final do mês e a coisa fica muito complicada. Então, a gente percebe que a solução correta de engenharia não é você potencializar o motor, é tentar encontrar um motor mais condizente à necessidade de partida e que vai atender também a máquina e a carga na velocidade nominal em condições nominais. Às vezes não é necessário você jogar uma potência a mais se o motor, na partida, você consegue um recurso que viabilize o conjugado mais elevado para ele, tá certo? Então, pensando nisso, já que o problema do motor na partida se encontra de fato no seu circuito rotórico, só tem uma coisa a fazer: arrumar uma maneira de termos acesso ao circuito elétrico do rotor, porque assim poderemos interagir com ele corretamente, de maneira adequada, e nessa interação conseguimos buscar uma solução satisfatória para o problema. Tá legal? Não é para alimentar o rotor. Em regime permanente, não se alimenta no rotor de motor de indução numa situação normal. Queremos interagir com ele para ver o que se pode fazer em termos de correção de fator de potência. Mas não vamos nem tentar propor uma ou outra solução enquanto não conseguimos uma maneira de realmente descobrir como acessar eletricamente esse circuito do rotor. Pois muito bem, diante dessa necessidade de termos acesso ao circuito elétrico do rotor do motor de indução, é que nós vamos encontrar no mercado uma classificação muito interessante do motor de indução quanto ao tipo de rotor. Já até apresentei aqui, classificação dos motores de indução quanto ao tipo de rotor. Duas modalidades clássicas: o motor de gaiola, chamado gaiola de esquilo, e o motor de rotor bobinado. Tá legal? Essa classificação é a mais usual, perfeito? E é claro que isso acaba interferindo de maneira efetiva no perfil, na aparência das suas respectivas curvas conjugadas de velocidade, tá bom? Vamos tentar detalhar, nem que seja de uma maneira um tanto quanto geral também, as principais características elétricas, tá certo?
de cada uma dessas configurações, tá bom? É interessante que vocês percebam o seguinte, tudo que eu vou falar a partir de agora do motor de gaiola, por exemplo, vai ter o motor de rotor bobinado como elemento de comparação. E a recíproca é verdadeira. Tudo que eu disser sobre o motor de rotor bobinado terá o motor de gaiola como comparação, tá certo? Porque um se refere ao outro, o outro se refere a um. Perfeito? Para que possamos desenvolver essa linha de raciocínio e verificarmos essas alternativas de ação no motor e para, com o objetivo claro, corrigir o fator de potência do circuito do rotor da máquina para conferir a essa máquina um alto conjugado, inclusive no momento de partida. E é bom sempre lembrar, o que seria um alto conjugado de partida? Algo entre 2 a 3 vezes o seu valor do conjugado nominal. Perfeito? Pois muito bem, vamos começar com o motor de gaiola. Esse então, gente, é muito comum no mercado, mas extremamente comum. Eu diria que aparece para todo lado, principalmente se for uma máquina de baixa tensão, 220, 380, 440, 760 volts e tetrapolar. Nossa senhora, eu não tenho a menor dúvida de dizer que se você pegasse agora um catálogo, ou um telefone, um fax, né, ou um e-mail de um fornecedor de motores em Belo Horizonte nesse momento, e dissesse assim, eu preciso de um motor de baixa tensão, tetrapolar de motor de gaiola, ora, sem medo de errar, eu diria de pronta entrega, você vai encontrar motores de 1 cavalo, 2, 3, 4, 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 20, 25, 50, 75, 100, 125, 150 e 200 cavalos, e eu diria de pronta entrega, pela maneira natural, pela forma operacional que essa máquina apresenta, tá bom? Então vamos tentar imaginar como que seriam esses equipamentos e como que se constitui a configuração rotórica, a parte rotativa dessa máquina de gaiola, por exemplo. O que nós vamos encontrar no rotor de uma máquina com essa configuração de gaiola, ou também chamada de gaiola de esquilo? Imaginemos o eixo, as lâminas de aço silício devidamente acopladas e os dutos que representam as ranhuras onde o circuito elétrico será lançado. Tá? Para um rotor de gaiola, o que se encontra? Ranhuras, preste atenção, ranhuras que representam, né, aqueles dutos onde você vai lançar a parte elétrica propriamente dita, são ranhuras, atenção, estreitas e de pouca profundidade. Tá? Mesmo porque o que você vai encontrar no motor de gaiola não é um rolamento muito convencional, não é um circuito em espiral, não é um circuito com bobinas. Você encontra barras de alumínio que preenchem essas ranhuras de maneira, né, longitudinal em relação ao eixo, elas são paralelas entre si e vão ocupando toda essa região perimetral, né, do circuito rotórico, envolvendo o rotor como um todo. Várias gaiolas, várias barras de alumínio longitudinais, paralelas entre si e ligeiramente inclinadas para evitar o que nós chamamos de vibração, oscilação do circuito rotórico, inclinadas em relação ao próprio eixo do circuito estatórico de referência. Tá? Então, são barras de alumínio, né, que constituem e que preenchem as ranhuras do circuito magnético do rotor propriamente dito. Perfeito? Agora, você tem várias barras de alumínio longitudinais preenchendo essas ranhuras. O que nós vamos encontrar também nesse rotor? Em ambas as extremidades, tanto de um lado quanto do outro desse rotor, nós encontramos duas coroas de alumínio. Qual a finalidade dessas coroas? Elas vêm aqui conectando eletricamente cada uma das barras, tanto de um lado do eixo quanto do outro lado. Sabe o objetivo disso? Ao fazer essa configuração, observe que fechando o rotor numa extremidade, numa argola, numa áurea de alumínio, e do outra extremidade a mesma coisa, essas coroas conectando cada uma das barras, constitui-se então no circuito do rotor um circuito eletricamente fechado em si mesmo. É interessante perceber que com essa configuração você não precisaria de escovas, não precisaria de anéis coletores, não precisaria de sistema de contatos deslizantes, porque na máquina em gaiola, pela sua configuração, ele se torna um circuito eletricamente fechado sobre si mesmo, o que significa dizer, o que eu vou dizer, que esse rotor não é acessível a partir da caixa de terminais da máquina. Nós não temos acesso à parte elétrica do rotor de uma máquina de gaiola. Ele é assim e assim será. Ele vai ter essa configuração e vai continuar desse jeito ao longo do regime operacional da máquina. Não temos como acessar esse rotor, não temos como interagir com ele. Perfeito? Com essa configuração, essa ausência de escovas, de anéis coletores, etc., traz um benefício. Ou seja, não há necessidade de troca de escova, não teremos desgaste com o anel coletor, não há questão do ruído, interferência eletromagnética causada pelo contato da escova no contato deslizante, o contato móvel. Tá?
É um rotor leve, porque alumínio é um metal menos denso do que o cobre, é um metal de preço no mercado mais acessível, então é um circuito mais leve, é um circuito um pouco mais barato em termos de mercado, e detalhe, apesar disso, ele é um circuito robusto mecanicamente, porque é bom lembrar que essas barras de alumínio, elas estão inseridas no núcleo magnético da máquina, então apesar de ser um circuito mais leve, porque o alumínio é um metal menos denso, tá certo? Seguramente, talvez até uma parte, em termos de condutividade elétrica eficiente, a rigidez mecânica um pouco comprometida, mas como a barra está inserida nas ranhuras, acaba que o circuito tem uma boa rigidez mecânica e dá uma boa constituição mecânica, porque em chão de fábrica, em processos, o rotor também é sujeito a trancos, a esforços mecânicos muito elevados. Mas isso não traz um problema, porque como a barra de alumínio está inserida no circuito magnético, ele confere robustez mecânica a esse circuito rotório. Perfeito? Outra coisa que vale chamar a atenção. Se nesse tipo de rotor não temos os enrolamentos convencionais, seria o quê? As espiras, as bobinas clássicas que encontramos nos transformadores, nos geradores, ou mesmo em motores com outro tipo de rotor, tá? Significa então que, olha só, no raciocínio infinitesimal, se nós pensarmos que eu tenho uma barra de alumínio de um lado do rotor e outra barra na posição oposta, essas duas barras acabam criando uma pseudo-espira. Mesmo com esse raciocínio em que cada barra e a sua equivalente oposta seria uma eventual espira, ainda assim verifica-se que, de uma maneira geral, é um circuito que apresentaria um número reduzido de espiras, consequentemente, uma menor indutância de dispersão. Ou seja, como essa máquina é uma máquina de corrente alternada, esse rotor apresenta uma pequena reatância de dispersão. Olha que coisa interessante. É claro que essa pequena reatância não chega a resolver o problema do motor no instante de partida, porque, como na partida o escorregamento é de 100%, a frequência relativa é de 60 Hz, essa frequência vezes a reatância de dispersão, mesmo que pequena, ainda levará o fator de potência do rotor para um valor ruim, que vai comprometer o seu conjugado de partida. Mas, de qualquer maneira, atenção, em regime permanente, naquela faixa operacional vazio a carga nominal, essa pequena reatância de dispersão do rotor vai conferir à máquina de gaiola um rendimento espetacular, extremamente interessante, desde que a máquina esteja naquela zona de trabalho de velocidade nominal entre vazio e carga nominal. Perfeito? Outra coisa importante, tá certo? O fato de ser um circuito fechado eletricamente sobre si mesmo, não temos acesso ao circuito do rotor, não temos anéis coletores nem escovas, não temos um enrolamento clássico ou convencional. Observe, o rotor de gaiola não apresenta, atenção, uma configuração polar pré-estabelecidas. Um típico rotor de gaiola não tem um número de polos definido. Significa o quê? Que esse rotor, ele se adequa, ele vai se ajustar de maneira muito natural, eu diria eletromagneticamente, ao estator no qual ele estiver mergulhado. Exemplifico, tá? Vamos supor que eu tivesse aqui 4 motores de induções iguais. Mesma carcaça, mesma tensão, mesmo diâmetro, mesmo comprimento, mesma potência, mesmo tudo, mesmo fabricante, mesmo tudo. Só que um é de 2 polos, o outro é de 4 polos, o outro é de 6, o outro é de 8 polos. Carcaças estatóricas. E tem apenas um rotor de gaiola. Tá? Ora, se a dimensão da carcaça é a mesma, um rotor caberia mecanicamente em qualquer uma dessas configurações estatóricas. O grande barato é perceber, se eu pegar esse rotor de gaiola e mergulhar no estator bipolar, ele vai girar numa boa, tranquilamente, a quase 3.600 rotações por minuto. Eu disse quase, adquirindo então, eletromagneticamente, um perfil, uma performance de uma estrutura bipolar. Tá? Mas se eu tirasse esse rotor e colocasse no estator de 4 polos, problema nenhum. Ele giraria numa boa a quase 1.800 RPM. Quase 1.800 RPM, adquirindo de novo eletromagneticamente a configuração polar do novo estator, o estator tetrapolar, sem problema algum. Se eu tirasse esse do rotor de novo e colocasse no estator de 6 polos, ele geraria numa boa a quase 1.200 RPM, adquirindo a configuração polar da máquina de 6 polos, e assim sucessivamente. Isso dá uma tremenda versatilidade a essa configuração rotórica. Então, observe alguns benefícios interessantes que essa máquina possui. A ausência de manutenção, um circuito mais barato, que ele é sem dúvida um pouco mais leve, o alumínio é um metal muito mais barato no mercado do que o cobre, tá certo? Essa flexibilidade de poder se agregar às mais diversas configurações estatóricas realmente confere ao motor de gaiola essa performance realmente, esse caráter eclético muito interessante para o mercado.
Porém, tá, não tendo acesso ao rotor, não temos como interagir com ele no momento crítico da máquina, que é o instante de partida. E olha, apesar da reatância de dispersão ser baixa, pela configuração das gaiolas na parte elétrica do rotor, convenhamos, na partida, frequência de 100%, escorregamento 100%, tudo 100%, frequência de 60 Hz, essa frequência de escorregamento vezes a reatância de dispersão acaba tendo uma reatância indutiva rotórica elevada, isso faz o fator de potência cair e compromete o seu torque de partida, perfeito? Então eu diria que esse motor de indução, com esse tipo de rotor, apresenta 3 características marcantes e preponderantes. A primeira, excelente rendimento em velocidades nominais, vazio até carga nominal, porém apresentando uma elevada corrente de partida, ainda mais nessa pequena reatância de dispersão. Ela seria na casa de quanto? 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes a corrente nominal, e apresenta um baixo conjugado de partida. Por quê? Porque não tendo acesso ao rotor, no instante de partida, a frequência relativa vai interagir, vai imprimir uma reatância indutiva um pouco mais elevada, isso vai comprometer então o ângulo de carga e o coelho conjugado. Tá certo? São 3 aspectos preponderantes da máquina de gaiola. Ok? Combinado? Pois muito bem. Vamos no seu colega, no seu primo, digamos assim, quase um irmão univitelino, o rotor bobinado. Vamos admitir que o estator até é o mesmo. Tá? Então, se você pegar lá um rotor, a parte do eixo, as lâminas de aço silício, agora preparadas para a máquina de rotor bobinado, um observador desatento talvez nem percebesse diferença entre um tipo de configuração rotórica e a outra, a da gaiola. Mas se você olhar com um pouco mais de cuidado, já realimentado pela configuração de gaiola vista anteriormente, você vai perceber que as lâminas de aço silício agora, para a máquina de rotor bobinado, apresentam ranhuras, atenção, um pouco mais profundas e um pouco mais largas. Para quê? Porque agora o que vai conferir ao circuito do rotor são realmente enrolamentos, espiras, bobinas de cobre, um circuito convencionalíssimo, um enrolamento clássico, eu diria muito semelhante à configuração elétrica do circuito do estator, no qual essa máquina vai ser inserida. Tá? Bem diferente do rotor de gaiola. Tá? Lá eram barras que preenchiam as ranhuras, aqui são espiras mesmo, enrolamentos propriamente ditos. E eu repito, muito semelhantes ao enrolamento do estator, ao qual o rotor estará mergulhado. E essa semelhança chega ao nível de que, se o estator é trifásico, o rotor é trifásico também, e detalhe, o número de polos que o estator tiver, com certeza o rotor também vai ter que ter. Por quê? São espiras, são enrolamentos pré-estabelecidos. Quer dizer, essa máquina de cara já perde aquele caráter versátil que o rotor de gaiola apresentou. Tá? Numa máquina de rotor bobinado, como o enrolamento é muito semelhante ao do estator, o número de polos é definido, é pré-estabelecido. Não tem como você ficar alterando a configuração polar de um jeito ou de outro. Tá ok? Isso é importante. É um circuito elétrico clássico convencional. Outra coisa importante, resultado dessa constatação do circuito clássico, espiras, bobinas, seria o quê? A indutância de dispersão do rotor bobinado, ela é ligeiramente maior que o rotor de gaiola. Consequentemente, a sua reatância de dispersão também. Tá legal? E claro, no instante de partida, e aí eu diria até um pouco independente de quanto que vale de fato essa reatância de dispersão, porque no instante de partida, o escorregamento é que vai mandar, ele é de 100%, então acaba que, de novo, a reatância indutiva vai ficar ruim, tá? Um valor elevado, isso piora o fator de potência e vai comprometer o conjugado de partida. No entanto, atenção, esse aumento de reatância de dispersão não vai chegar, desculpem, a comprometer o comportamento, a performance desse rotor na faixa operacional de regime permanente, entre vazio e carga nominal. Por quê? Mesmo que essa reatância cresça um pouco, e de fato ela cresce em relação ao rotor de gaiola, quando você multiplica pelo escorregamento, naquela faixa operacional, que é 0,0 alguma coisa, essa reatância quase desaparece. Tá? Então, apesar dela ser de fato um pouco maior que a reatância de dispersão do rotor em gaiola, ela não chega a comprometer a performance dessa máquina na zona de operação de regime permanente entre vazio e carga nominal. Perfeito? Mas o que chama muito a atenção no rotor de gaiola, no rotor bobinado, perdão, além de serem enrolamentos de cobre, o cobre é um metal um pouco mais denso, é um metal mais caro, é como que você constitui a parte eletromecânica dessa configuração. Olha o que eu disse há pouco. Se é um circuito elétrico de configuração muito semelhante ao do estator, inclusive no que tange ao número de fases, vejam só, você pega um condutor de comprimento L e constitui um enrolamento, esse seria a fase A. Pega um outro condutor igualzinho ao primeiro, constitui um outro enrolamento, isso seria a fase B.
pega um terceiro condutor, claro, igual aos outros dois, e constitui outro enrolamento. Esse seria a fase C. Então o rotor é configurado então com 3 grupos de condutores, tá? Um perfazendo a fase A. É interessante perceber que às vezes você começa a fase A de uma das extremidades do rotor, vai enrolando efetivamente como o estator se encontra, distribuindo o enrolamento, e a ponta final, atenção para isso, tá? E a ponta final dessa primeira fase, ela geralmente fica na extremidade oposta ao que você começou a enrolar essa própria fase, tá ok? Se eu começo a fasear de um lado do rotor, eu termino essa faseada na extremidade oposta, do outro lado, tá? 120 graus mecânicos defasados, eu começo a enrolar a fase B, do mesmo jeito que a A. Eu comecei a B com a ponta na extremidade, enrolo, distribuo, igual eu fiz com a fase A, e termino com a fase B, com esse terminal, na outra extremidade do próprio rotor. E repito o procedimento para a fase C, é claro, a mais 120 graus de B ou 240 de A. Começo a fazer B na extremidade, enrolo, distribuo a planta e termino na extremidade oposta. Então observe, no rotor bobinado eu tenho 3 pontas de bobinas de um lado do rotor e 3 pontas do outro lado. Tá? Atenção, em um dos lados do rotor, você pega essas 3 pontas e fecha em um ponto em comum, de maneira, ao que eu vou dizer, muito semelhante ao neutro de uma ligação estrela, muito parecida. Você pega a ponta, por exemplo, de início da fase A, conecta com a ponta de início da fase B e conecta com a ponta de início da fase C. Em um ponto eletricamente comum e isola direitinho. Agora, as outras 3 extremidades dessas 3 fases que estão do outro lado do mesmo rotor, atenção, cada ponta dessa você vai conectar em um anel coletor. Então essa máquina tem 3 anéis coletores isolados mecanicamente do eixo, isolados eletricamente entre si, de maneira que cada anel coletor desse serve para quê? Para receber uma das extremidades da parte elétrica trifásica do rotor dessa máquina. Evidentemente, né, você tem os 3 anéis. Chega a fase A, conecta com esse. Chega a fase B, passa por baixo desse anel, contacta no segundo. Vem a fase C, passa por baixo dos 2 primeiros anéis e contacta no terceiro. Então, 3 anéis coletores, repito, presos mecanicamente ao eixo, isolados eletricamente dele e isolados eletricamente entre si. O que esses 3 anéis coletores passam a ser, então? Ponto de acesso, ponto de contato às 3 fases do circuito elétrico do rotor. Ok? O que se percebe então? Em cada um desses anéis coletores encontram-se apoiadas 3 escovas de grafite que estão nos pacotes de escovas, né, nos gabinetes de escovas, nas caixas de escovas estão presas à carcaça, de maneira que então as escovas elas tocam o anel coletor, mas estão presas ao porta-escova, então faz parte do estator. A ideia é que com a máquina girando, as escovas então vão deslizar sobre cada um dos anéis e elas passam a ser então esse acesso à parte rotórica, mesmo com a parte rotórica em movimento. Na outra extremidade de cada escova, uma vez que elas estão apoiadas nos anéis, você tem as famosas cordoárias de cobre que acabam de maneira definitiva levando então cada uma das escovas a 3 bornes na caixa de terminais, tornando assim então o rotor desse tipo de configuração, rotor bobinado, acessível externamente via caixa de terminais da máquina. Esse é um diferencial importantíssimo do rotor bobinado. Insisto, esse acesso ao circuito do rotor não é para energizá-lo. Não se vai energizar rotor de motor bobinado. É para que você possa interagir com ele, para que assim você possa então conseguir, implementando, quem sabe, conjecturando um banco de resistências, um banco de capacitores, né, que é o mais usual, corrigir o fator de potência do circuito elétrico do rotor no instante de partida. Mas veja bem, no instante de partida, tá? Porque depois que a máquina acelera e ativa a de trabalho, o rotor já se corrige automaticamente, porque o escorregamento cai violentamente, a frequência relativa também, e o seu fator de potência é corrigido por o próprio princípio operacional do motor de indução. Tá? Então esse tipo de rotor bobinado oferece essa possibilidade que o rotor de roda não apresenta, acesso ao circuito elétrico do rotor. Tem número de polos pré-estabelecido, tem uma reatância de dispersão maior, temos acesso ao circuito do rotor, então por essa razão, esse é o tipo de rotor também apresenta 3 características fundamentalmente importantes. Vamos a elas? Uma maior reatância de dispersão em relação à gaiola, mas esse aumento não chega a comprometer o circuito do rotor naquela faixa operacional entre vazio e carga nominal, perfeito? Em função do escorregamento muito baixo nessa zona de trabalho. Segundo, tá? Como nós temos acesso agora ao circuito do rotor, convenhamos, nós vamos interagir com ele. Vamos inserir alguma coisa, vamos inserir dispositivos. A primeira consequência imediata dessa inserção de dispositivos é o quê? Atenção, é uma redução
muito significativa na ordem de grandeza da corrente de partida deste motor. Se o motor de gaiola ela for de 5 a 8 vezes a corrente nominal, no motor bobinado ela fica na casa de 2 a 4 vezes a corrente nominal. Chega às vezes a ser menor do que a metade dela. Isso é interessante, gente, principalmente no momento de partida. Quando eu parti o motor numa fábrica, tá, eu não posso derrubar o sistema ao lado só porque a corrente partida entrou e causou uma grande queda de tensão na malha, que trouxe consequências até, efeitos colaterais até para o circuito ao lado. Isso é inconcebível. Tá? Então essa redução da corrente em algumas situações ela é importante, ela é benéfica e necessária. Tá? Então apresenta uma menor corrente de partida, claro, se comparado ao motor de gaiola, de 2 a 4 vezes a corrente nominal. E é claro, o acesso ao rotor, essa redução de corrente veio acompanhada de quem? Do grande objetivo, corrigir, melhorar o conjugado de partida dessa máquina, que agora será de 2 a 3 vezes o valor do conjugado nominal. Se compararmos com a máquina de gaiola, cujo torque de partida em média é 60%, 80%, 100%, vou exagerar um pouquinho, tá? 110% do conjugado nominal no instante de partida, um rotor bobinado, com os dispositivos adequados inseridos no rotor via escovas e anéis coletores, consegue-se torque de 2 vezes e meia, 3 vezes o torque nominal num instante de partida. Olha, gente, espetacular! Um torque dessa magnitude vai ser imprescindível para vencer o atrito estático da carga, pegar a carga, acoplamento e acelerar todo mundo junto até a velocidade de trabalho. Perfeito? Vale a pena um comentário importante antes de encerrarmos essa nossa conversa sobre 2 tipos de rotor. Talvez até 2 comentários. O primeiro é sobre a norma ND 5.1 da CEMIG. Essa questão da corrente de partida é tão importante que, atenção, se a sua instalação não possui subestação própria, se você é alimentado diretamente pelo transformador da CEMIG, tá? E você trabalha em baixa tensão, olha para você, você trabalha, você é um consumidor de baixa tensão e você não tem subestação própria. Quem alimenta você é um transformador da própria CEMIG. Então, olha bem, a ND 5.1 é clara. Olha o que ela diz. Se você tem motores de gaiola na sua planta, ela fala o seguinte: para motores de 0 até 5 cavalos, ela permite que você dê partida direta. Ou seja, você pega o motor, aciona e ele parte numa boa, sem problema algum. Admite-se que a desse nível de potência, a corrente de partida, que é de 5 a 3 nominal, não será tão grande ao ponto de comprometer a planta, causar afundamentos de tensão, que venha trazer efeitos colaterais na própria planta e nas plantas vizinhas, pela potência do motor, que é baixa. No entanto, se a máquina de gaiola e ela tem potência entre 5 e 15 cavalos, ela sugere que você use no mínimo a chave estrela-triângulo, para que você possa, com essa alternativa de Y-delta ou delta-Y, reduzir a corrente de partida pelo menos na ordem de raiz de 3 vezes, para minimizar o impacto dessa corrente na planta. Mas se o seu motor de gaiola tem potência acima de 15 cavalos, atenção, a norma exige que você use no mínimo uma chave compensadora, que nada mais é do que um autotransformador com tap regulável, que você reduz a tensão fornecida ao motor no instante de partida. Perfeito? Porque assim você reduz a corrente. E por que você reduz isso? Olha a frase que eu vou ditar para você, pensem sobre isso, já de certa forma exercitando eventuais questionamentos em modos que estão por vir. Olha o que eu vou dizer. No instante de partida, todo motor de indução é um circuito de impedância constante. Ora, se ele é um circuito de impedância constante, a lei de Ohm é clara. V é Z vezes I. Se a impedância do motor é constante na partida, esteja partindo a vazio, com meia carga, com um terço de carga, com carga nominal ou até sobrecarregado, se a impedância de partida é sempre a mesma, convenhamos, se V é Z vezes I e essa impedância não altera, qualquer modificação que você fizer na tensão aplicada no motor, reflete-se na corrente. Perfeitamente, tá? Então, potências acima de 15 cavalos, para motor de gaiola, a norma é clara. Você tem que usar no mínimo a chave compensadora para aliviar o impacto da corrente de partida na planta como um todo. Agora, a mesma norma diz o seguinte: se a sua máquina é de rotor bobinado, fique à vontade. Você pode partir direto com qualquer nível de tensão e de potência que você tem. Ora, será por que isso? Tá? Então, assuntos para os nossos próximos modos. Mas antes de acabar essa conversa, né, a língua coçou. Então, olha isso aqui. Eu vou tentar fazer uma selfie, hoje esse termo é muito comum, de como seria o perfil, a aparência, a silhueta, a estética do circuito elétrico do rotor no instante de partida da máquina. E eu não vou exagerar.
eu diria que eu vou propor aqui um circuito de proporções, eu diria, bastante fidedignas. Então isso aqui seria um perfil do circuito elétrico do rotor da máquina no instante de partida, tá? Na partida. Não esqueçam que no instante de partida, o que nós temos? S igual a 1. Escorregamento 100%. Frequência relativa a maior possível. Eu não tenho a menor dúvida que seria algo mais ou menos assim, ó. Uma resistência rotórica extremamente baixa, quer seja gaiolas de alumínio, quer seja enrolamentos de cobre, gaiola ou rotor bobinado. E olha isso aqui, senhores. A reatância indutiva do rotor. Você vai dizer, Marcos, mas está muito exagerado. Não está, não. Talvez até eu pudesse aumentar um pouquinho mais, na questão de espaço físico do meu quadro. Não está, não. Essa é a aparência, realmente, de uma comparação da ordem de grandeza da reatância indutiva do rotor no instante de partida, não esqueçam, quando você compara com a resistência rotórica. Em função disso, observe isso aqui, senhores. Olha a ordem de grandeza da impedância do circuito do rotor da máquina. Muito, muito elevada. E olha quem está aqui. O nosso famoso ΔR, o âmbito de fator de potência do circuito elétrico do rotor, né? Que essa máquina apresenta um valor muito elevado, se aproximando de 90 graus no instante de partida. Isso que acaba aumentando muito o ângulo de carga e, consequentemente, jogando o conjugado para baixo. Perfeito? Eu tenho certeza que vocês estão assim ávidos para ver como que eu poderia interagir com o rotor bobinado para corrigir o fator de potência na partida, não é verdade? Mas esse é um assunto para o nosso próximo módulo. Ok? Um abraço, até lá, saúde e paz.